Prosseguindo na leitura do artigo O Lado B do Calvinismo em Genebra, agora para a divisão que diz Servetus, o arqui-herético. Nascido Miguel Serveto em Vila Nova em 1511, o homem conhecido pelo mundo como aquele que descobriu a circulação pulmonar do sangue, a passagem do sangue da câmara direta do coração e pela artéria pulmonar para e através dos pulmões, sua purificação pela oxigenação e seu retorno pela veia pulmonar para a câmara esquerda do coração. Ele era, de alguma maneira, um pouco mais insano do que a média em seu tempo, anunciando o fim do mundo em que o arcanjo Miguel lideraria uma guerra santa contra ambos anticristos, o Papa e o Genebrino. Ele dizia que o Papa era anticristo e Calvino também. Bom, pelo menos nessa parte doutrinária, podemos dizer que ele não estava 100% errado. Pelo menos o espírito do anticristo eles com certeza tinham. Inquestionavelmente, ele estava na classificação de um herege, cujos delírios a respeito de Cristo refletiam uma combinação de islamismo e judaísmo que o intrigavam. No entanto, ele estava certo sobre alguma coisa, que Deus não predestina almas ao inferno e que Deus é amor. Nisso ele estava defendendo. Suas outras ideias ultrajantes poderiam ter passado despercebidas se ele não as publicasse e não as tentasse forçar sobre Calvino e seus companheiros, ministros em Genebra, com discursos agressivos, desdenhosos e blasfemos. Esse Servetus intitulou uma de suas obras publicadas A Restituição do Cristianismo, o que só poderia ser tomado como uma afronta pessoal e intencional ao autor das Institutas da religião cristã. Inclusive ele vai escrever textos, criticando, fazendo críticas à obra de Calvino, as Institutas. Servetus escreveu pelo menos 30 cartas insistentes a Calvino, o que deve ter irritado grandemente este último. Em 13 de fevereiro de 1546, Calvino escreveu a Farel, que era um companheiro de Calvino no governo de Genebra. Servetus me enviou um longo volume de seus delírios. Se eu consentir, ele virá aqui, mas eu dou minha palavra que se ele vier, se minha autoridade tem qualquer peso, eu não o deixarei sair vivo. Você vê a ameaça que ele fez. Mas tem calvinista que diz que Calvino não matou Servetus, tá bom? Servetus cometeu o erro de passar por Genebra 7 anos depois, em sua ida a Nápoles, e foi reconhecido quando foi à igreja, possivelmente com medo de ser preso por não ir. Então ele foi reconhecido por alguém que o viu, apesar de seu disfarce, e o relatou a Calvino, que por sua vez ordenou a sua prisão. Então Calvino havia declarado que se ele chegasse naquela cidade, Calvino, se ele tinha realmente peso, se a sua palavra tinha peso, ele não sairia dali vivo. Ou seja, seria torturado e morto. A tortura e a queima de Servetus. No início do julgamento, que durou 2 meses, Calvino escreveu a Farel: espero que a sentença seja a pena de morte. Obviamente, se o Deus que se acredita crer que predestina bilhões ao inferno ardente, todos que ele poderia salvar, então queimar na estaca um herético totalmente depravado pareceria completamente ameno e facilmente justificável. No entanto, essa lógica, de certa maneira, parece escapar de muitos cristãos evangélicos de hoje, que admiram o homem e chamam a si mesmos de calvinistas, ou seja, seguidores desse herege assassino. Então, como que doutrinariamente nós estamos vivendo um momento
perigoso, irmãos, perigosíssimo. Né? Nós sabemos que nesses últimos dias a igreja ela vai ser atacada por todo tipo de coisa, tá ok? Mas nós sabemos que o ateísmo e as heresias, né, são as coisas que estão agindo de forma mais forte contra a igreja. Né? Porque o ateísmo ele está nas universidades. São muitos os cristãos, ou digo, filhos de cristãos, que vão para a universidade sem um preparo correto e eles saem de lá desviados, descrentes em Deus. Tá ok? Graças a Deus que nós temos um presidente hoje que está trabalhando contra isso. Ele tem umas atitudes meio estranhas, umas falas meio estranhas, mas pelo menos ele não é ateu. Tá ok? Pelo menos ele não trabalha pelo ateísmo. Ele trabalha de fato por um Estado laico, para que a universidade ensine ciência, somente isso. Não pregue nem o teísmo nem o ateísmo. A queixa trazida por Calvino, o detrator, continha 38 acusações amparadas por citações dos escritos de Servetos. O próprio Calvino é que é o acusador. Calvino apareceu pessoalmente na corte como acusador e como testemunha principal da acusação. Os relatos pessoais de Calvino do julgamento se equipararam às injúrias de Servetos, com epítetos nada cristãos, tais como: o cão sujo limpou o focinho, o pérfido patife cuja cada página com ímpios delírios. O Conselho de Genebra consultou as outras igrejas da Suíça protestante e 6 semanas depois a resposta delas foi recebida. Servetos deveria ser condenado, mas não executado. Contudo, sob a liderança de Calvino, ele foi sentenciado à morte, sob 2 acusações de heresia: o unitarismo, porque ele rejeitava a Trindade, e rejeição do batismo infantil. Durante nos dá os detalhes horripilantes da sentença, o documento, tá ok? Da sentença, né, de morte de Servetos. Né? O fato dele rejeitar a Trindade, tá ok? Está errado, mas o homem não era digno de morte por isso, tá ok? A sentença dizia o seguinte, o documento: ele pediu para ser decapitado ao invés de ser queimado. Calvino estava inclinado a apoiar esse apelo, mas o ancião Farel o reprovou por tal tolerância, e o conselho votou que Servetos seria queimado vivo. Ou seja, alguns calvinistas, acreditem, eles defendem Calvino, dizendo que Calvino foi contra Servetos ser queimado. Mas eles não dizem que Calvino queria que ele fosse decapitado. Ou seja, Calvino era mais misericordioso. Que misericórdia é essa? Que absurdo! Né? Queimaram um homem que eu não posso chamar de cristão, né? Não sei as atitudes dele. Nós cremos na doutrina da Trindade. Mas com certeza quem é pior diante de Deus? Um homem que tenha dúvida, né, da deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou um homem que diz que Deus é o responsável por todo o mal do mundo. Com certeza Servetos era menos mal do que Calvino nesse ponto. Né? Eu falo, nós temos das igrejas, até na Assembleia de Deus, já vi pessoas com influência da igreja, da igreja messiânica, que ela nega a Trindade. Tá bom? Essas pessoas estão aqui no nosso meio, nas Assembleias de Deus. Eles dizem crer em Deus, mas dizem que crê só em um Deus, não gosta da doutrina da Trindade, porque aí seriam 3 deuses. Eu não sei nem afirmar se isso leva a pessoa para o inferno. Eu não consigo afirmar isso. Tá bom? Se alguém consegue afirmar, que diga. Eu não consigo afirmar se isso leva a pessoa para o inferno. Eu não consigo afirmar se Servetos, por ele negar a Trindade, se ele iria para o inferno.
Bom, prosseguindo a leitura da sentença. A sentença foi executada na manhã seguinte, em 17 de outubro de 1553. No caminho para Queima, Farel importunou Servetus a receber o favor divino, confessando os seus crimes por heresia. Segundo Farel, o homem condenado respondeu: eu não sou culpado, eu não merecia a morte. E ele rogou a Deus o perdão de seus acusadores. Ele foi preso à estaca com correntes de ferro, e seu último livro foi amarrado ao seu lado. Quando as chamas alcançaram sua face, ele gritou em agonia. Após meia hora queimando, ele morreu. Então vocês pensem, né, o que significa isso. Eu, por exemplo, olhando hoje, quase 500 anos depois, eu disse numa pregação ontem, né, numa igreja, que o assunto era sobre a morte de Cristo, que eu penso, um homem de hoje, né, qualquer um cidadão de hoje, se visse alguém sendo crucificado, acho que ele não conseguia ver. Ele talvez desmaiasse, ele sairia do local, porque era uma morte muito terrível. As pessoas lá da época do Novo Testamento estavam acostumadas, porque judeus estavam sendo crucificados todos os dias, tá ok? O mesmo eu penso sobre alguém ser queimado. O mesmo eu penso sobre alguém ser decapitado. Então Calvino, ele era misericordioso, segundo os calvinistas, porque ele queria que Servetus fosse decapitado e não queimado. Calvino acusou Servetus de argumento enganoso contra o batismo infantil. Mas as últimas principais objeções, a despeito de suas outras faltas, foram na verdade mero barulho. A resposta irrisória de Calvino de que ele seria purificado desse anticristão tão mordaz, ridículo e zombador que nunca o deixaria, é condenado como segue. Servetus argumenta que nenhum homem se torna nosso irmão a não ser pelo espírito de adoção, somente conferido pelo ouvir da fé. Quem presumirá que Deus não pode enxertar as crianças em Cristo por algum outro método secreto? Por que Servetus está defendendo isso? Porque a Igreja Católica e as igrejas reformadas, né, Calvino e Lutero, eles defendiam que o batismo infantil era necessário, porque senão a criança iria para o inferno. A criança que morre, tá bom, sem o batismo, ela iria para o inferno, então ela teria que ser batizada, ok? Então o que Servetus está defendendo é o que nós também defendemos, nesse ponto nós concordamos com ele, tá ok? Que as crianças são inocentes, elas não vão para o inferno. Prosseguindo, novamente ele objeta que as crianças não podem ser nascidas pela palavra. Mas o que eu tenho dito de novo e agora repito Deus usa seus próprios métodos para regenerar, consagrar crianças a si mesmo e iniciá-las por um símbolo sagrado. A circuncisão era comum às crianças, antes de elas receberem o entendimento. Sem dúvida, o projeto de Satã em atacar o pedobatismo com todas as suas forças é de apagar essa atestação da graça divina, que desde o nascimento elas têm sido reconhecidas por ele como seus filhos. Ou seja, Calvino condena o argumento de Servetus, diz que aqueles, né, que negam o batismo de criança estão sendo apoiados por Satã. As pessoas que seguem Calvino, que se dizem calvinistas, eles deveriam ler isso, porque Calvino dizia que todo aquele que nega o batismo infantil está sendo inspirado por Satã, e as pessoas se dizem calvinistas, né? Eu penso que um pastor não deveria ter obreiro que prega o calvinismo, né, entre os seus obreiros. Apesar de suas outras falsas visões, Servetus estava correto em suas objeções ao batismo infantil e foi, portanto, nesse respeito, queimado na estaca por uma crença bíblica que se opôs à heresia de Calvino da regeneração batismal de crianças.
praticada em muitas igrejas calvinistas nos dias de hoje, né? Então, é um ponto importante para nós podermos observar, infelizmente, as atitudes desse homem.